Olá a todos, sou Victor Hugo Pereira de Abreu, aluno do curso de Biomedicina, sou orientado pelo professor Dr. Cassiano Felipe da Unirio e co-orientado pela doutora Adriana Ribeiro Silva da Fiocruz. Pertencemos ao laboratório de imunofarmacologia e juntos trabalhamos no projeto intitulado Efeitos da droga Bosutilib na resposta inflamatória cerebral em modelo de sepse experimental. A sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta desregulada do hospedeiro frente a uma infecção, que pode ser viral ou fúngica, mas o mais comum é que seja bacteriana. Ao contrário de uma resposta localizada e controlada, ou seja, homeostática, na sepse ocorre uma inflamação excessiva, que está diretamente associada com a patogênese, onde ocorre uma hiperativação dos leucócitos, uma ativação exacerbada do endotélio, de plaquetas e do sistema de coagulação e do comprimento. Em 2017, a sepse atingiu cerca de 48,9 milhões de pessoas, dos quais aproximadamente 11 milhões foram a óbito, e mesmo aquelas que sobreviveram acabam tendo que enfrentar diversas complicações ao longo da vida, como limitações físicas, comprometimento cognitivo e uma deterioração psicológica. No Brasil, no período de 2010 a 2016, foi observado um aumento brusco no número de admissões nas unidades de terapias intensivas por sepse. O cérebro é um dos primeiros órgãos a sofrer falência na sepse, sofrendo um impacto profundo na sua morfologia e função. Diversos mecanismos já foram levantados para explicar esse efeito. Por exemplo, mediadores produzidos na periferia, mediadores inflamatórios, atingem o cérebro produzindo uma inflamação local, fazendo com que haja uma ativação exacerbada do endotélio cerebral. Com isso, propiciar um aumento de expressão de moléculas de adesão, que irão favorecer a adesão, rolamento e a transmigração de leucócitos infiltrantes. Também ocorre uma hiperativação de células gregrias, que por sua vez está diretamente associada com propriedades neurotóxicas. Essas células, uma vez superativadas, irão produzir no parênquima cerebral moléculas reativas, mediadores da inflamação e proteases, que irão causar um dano no tecido nervoso, alterações da barreira hematocefálica, um prejuízo na microcirculação e, consequentemente, uma hipoperfusão. Também ocorre um desbalanço de neurotransmissores. Em conjunto, todos esses fatores causam, em última instância, uma disfunção cerebral. Identificado como um importante alvo terapêutico, a família SRC de tirosina quinase, a SFK, está relacionada com a regulação de diversas respostas fisiológicas, como por exemplo, a SRC atua intracelularmente na produção de diversos sinais recebidos primariamente por receptores do tipo TOL, do 1 ao 9. Aqui eu destaco também essa participação na via de serialização do receptor TOL-like 4, que reconhece componentes de bactérias gram-negativas, como LPS. Uma vez que essas vias são ativadas com a ajuda da SRC, em última instância, ocorre a ativação de fatores de transcrição que permitem a transcrição gênica de proteínas inflamatórias. A SRC também está intimamente relacionada com vias de sinalização que, em última instância, provocam respostas fisiológicas como adesão e migração de leucócitos, como por exemplo nessa via ativada por receptores de integrina. O bosutinib é uma droga aprovada pela FDA para o tratamento de leucemia mieloide crônica e leucemia linfoblástica aguda. O seu mecanismo de ação consiste, essencialmente, na inibição de proteínas quinase, principalmente a SFK, e, interessantemente, esses pacientes com neoplasia apresentam uma boa tolerabilidade ao fármaco, ou seja, o fármaco apresenta uma boa margem de segurança, o que favorece o seu possível remanejamento ou reposicionamento
do seu uso para outras doenças. E recentemente foi visto em vários estudos um potencial efeito imunomodulador do bosutinib em modelos de inflamação. Por exemplo, o bosutinib foi capaz de atenuar a inflamação pulmonar em modelos de silicose experimental e também a inflamação no sistema nervoso central em modelos de Alzheimer. Com isso, a nossa hipótese é que, inibindo-se a SFK com o bosutinib, ocorre uma redução da neuroinflamação induzida pela sepse, o que desempenharia um efeito protetor para o cérebro. Nossos objetivos específicos foram avaliar os aspectos clínicos de camundongos sépticos tratados com bosutinib, o rolamento e a adesão de neocócitos de camundongos sépticos tratados com bosutinib, avaliar o efeito do bosutinib na preservação de capilares e perfusão sanguínea cerebral em camundongos sépticos, na produção de mediadores da inflamação em camundongos sépticos e na osteogriose no hipocampo de camundongos sépticos. O nosso modelo de indução de sepse polimicrobiana é o CLP, de ligadura e pulsão secal, que ainda é considerado o modelo padrão ouro de indução de sepse. Basicamente, os animais são anestesiados através de injeções intraperitoneais de tinazina e ketamina, e uma vez que se encontram no estado profundo de anestesia, os secos desses animais são expostos. E em seguida é feita uma ligadura com fio de nylon a partir de 1 cm do ápice do seco desse animal, que é seguido de 4 perfurações paralelas, onde será feito o extravasamento de pequena quantidade de material fecal. Após essa etapa, o seco é recolocado na cavidade abdominal e o peritônio e a pele são suturados separadamente. Rapidamente se origina a peritonite, que irá evoluir para a sepse. O controle negativo desse modelo consiste em animais Schwann, falso operado, no qual ocorre a abertura da cavidade abdominal e exposição do seco ao ambiente. No entanto, não é feita a ligadura nem perfuração no mesmo. Esse controle é utilizado para descartar a influência da exposição do seco ao ambiente, a influência da anestesia e também da antibiótico terapia. Assim, no nosso protocolo experimental é constituído basicamente de 4 grupos: um animal séptico, CLP, um animal séptico tratado com bosutinib, um animal não séptico, falso operado, Schwann, e o animal não séptico tratado com bosutinib, controle do tratamento. Nós utilizamos camundongo suíço e é importante ressaltar que todos os procedimentos envolvendo manipulação de animal foram aprovados pelo Comitê de Ética em Uso de Animal da Fiocruz, sob a licença apresentada na tela. 24 horas após o CLP, é feito o score clínico de severidade da infecção em todos os animais. São 11 parâmetros que refletem a 11 sinais clínicos observados nos camundongos sépticos, nos quais estão listados aqui na tela. A partir da presença de cada parâmetro, é contabilizado um ponto no score clínico, cuja pontuação varia de 0 a 11 pontos, em que 0, o animal não apresenta sepse, aqui é onde se concentram os animais não sépticos, que seria o Schwann. De 1 a 3 pontos, os animais apresentam a sepse leve, 4 a 7, moderada, e de 8 a 11 pontos, a sepse grave. Nosso objetivo principal é avaliar o efeito do fármaco nos aspectos clínicos gerais, após a indução da sepse. No entanto, nós também possuímos um objetivo secundário, que é estratificar o experimento para que sejam utilizados somente animais na faixa de sepse moderada, uma vez que os animais com sepse leve não apresentam distúrbios inflamatórios suficientes para ser incluídos nesse estudo, e os animais com sepse grave não sobrevivem a tempo de serem feitas as análises. Quanto ao protocolo terapêutico, meia hora antes do CLP, os animais são tratados por lavagem oral com o bosutinib na dose de 3 mg por quilograma ou com o veículo, que é a salina estéreo mais DMSO 1%. Meia hora após o tratamento, os animais são submetidos ao CLP e, nesse momento, os animais CLP ou Schwann recebem uma reposição volêmica com 1 ml de salina estéreo por via subcutânea.
6 horas após o CLP, os animais são novamente tratados com busultilib, na mesma dose ou com o veículo, e os animais CLP, o CHAN, recebe antibiótico minipenem por via intraperitoneal, na dose de 10 mg por quilograma. 24 horas após o CLP, os animais são encaminhados para o score clínico, no quais alguns são, por sua vez, direcionados à avaliação, o monitoramento da perfusão sanguínea cerebral através da técnica de laser especo e em seguida para a avaliação da interação neocórtex e endotélio através da técnica de microscopia intravital. Outros animais são direcionados para ser feita a perfusão cardíaca e eutanásia para que seja extraído os seus cérebros, que serão processados e encaminhados para a ELISA para que seja feita a quantificação de mediadores inflamatórios ou serão processados e encaminhados para a imunistoquímica, para que seja feita a marcação com vimentina e a avaliação da ácido griose. Nosso primeiro resultado, como se pode observar no gráfico, os animais sépticos CLP tratados com busultinib apresentaram um score clínico de menor severidade quando comparado ao animal CLP, e isso é visto de modo significativo. Os animais CHAN e CHAN-BOYS não apresentaram nenhum sinal clínico. Esse resultado foi visto de modo semelhante em um estudo publicado no nosso em 2018, onde, nesse caso, foi utilizado o dasatinib, que é um fármaco com um mecanismo de ação similar ao busultinib. Aqui nessas fotomicografias obtidas pela técnica de microscopia intravital, é visto que no grupo CLP ocorre um aumento de neocócitos em processo de enrolamento e adesão com o endotélio cerebral, quando comparado ao animal não séptico, CHAN. Enquanto que o animal CLP tratado com o busultinib apresentou um menor número de neocócitos interagindo com o endotélio, quando comparado ao animal séptico. Nesses dois gráficos, onde o de cima apresenta o rolamento de neocócitos e o de baixo a adesão no endotélio cerebral, é visto o mesmo efeito, de modo significativo. Enquanto que nessas fotomicografias podemos ver os capilares perfundículos, que seriam os capilares funcionais, que seriam esses mais esverdeados claros. E foi visto que, como se pode observar, que os animais CLP apresentam o menor número de capilares funcionais quando comparado ao grupo CHAN, e quando os animais CLP tratados com o busultinib apresentaram maior preservação de capilares funcionais quando comparado ao animal CLP. Aqui nesse gráfico, com a quantificação desses dados, é possível ver que essa diferença é significativa. Nessas fotomicografias, podemos ver o monitoramento da perfusão sanguínea no cérebro dos camundongos, onde áreas em vermelho apresentam a área de maior perfusão e áreas amareladas e azuladas, áreas de menor perfusão. Os animais CLP apresentaram uma redução drástica na perfusão sanguínea cerebral quando comparado ao grupo CHAN, enquanto que o animal CLP-BOYS apresentou uma maior manutenção da perfusão sanguínea quando comparado ao grupo CLP. E essa diferença é visível graficamente, de modo significativo. Nesses gráficos é possível ver a quantificação de citocinas pró-inflamatórias aqui em cima, como IL-1-beta, IL-6 e TNF-alfa, e embaixo de quimiocinas com CXCL1 e MCP1. E por fim, o último gráfico é do fator de crescimento VEGF. É visto de modo geral que os animais sépticos CLP apresentaram um aumento significativo no número de níveis de citocinas pró-inflamatórias no tecido cerebral, quando comparado ao grupo não séptico, CHAN, enquanto que os animais CLP tratados com busultinib, e todos esses gráficos apresentaram uma redução significativa no nível desses mediadores inflamatórios quando comparado ao grupo CLP. No entanto, não foi observada uma diferença significativa quando codificaram citocinas anti-inflamatórias, como TGF-beta e L10. Por fim, foi visto a reatividade das células da glia com mastrócitos através da marcação de vimentina, que é uma molécula regulada positivamente em condições inflamatórias patológicas. E foi observado que a nossa marcação de interesse vimentina em vermelho no grupo CLP foi maior quando comparado ao grupo CHAN, enquanto que o animal CLP-BOYS apresentou um menor número de células marcadas com vimentina quando comparado ao grupo CLP. Como conclusão, temos que o tratamento com busultinib promoveu uma melhora expressiva nos aspectos clínicos de camundongo séptico, também como promoveu efeitos anti-inflamatórios no cérebro de camundongos sépticos,
com redução do ronamento e adesão de neocórtex no endotélio cerebral, no níveis de mediadores pró-inflamatórios no tecido cerebral e da reatividade de astrócitos e outras células no hipocampo. No entanto, não alterou de modo significativo os níveis de citocinas anti-inflamatórias no tecido cerebral. O tratamento com busultinib também promoveu a manutenção do número de capilares funcionais na microvasculatura cerebral de camundongo séptico e, com isso, possibilitou a manutenção da perfusão sanguínea adequada. Essas são minhas referências complementares. Queria agradecer à universidade, às agências de fomento, meus orientadores e minha namorada Giovana, que possibilitaram esse meu estudo. E muito obrigado a todos.